nessa aula eu queria conversar com vocês sobre metodologia, mas eu vou falar sobre metodologia de pesquisa enquanto uma parte do TCC, tá? Não como um objeto de pesquisa, né? Porque também pode ser. Eu vou falar sobre metodologia de pesquisa enquanto uma parte do TCC, tá? Não como um objeto de pesquisa, né? Porque também pode ser. E por isso, tá? Eu não vou abordar perspectivas históricas, nem vou falar de autores e correntes também, porque esse não é o objetivo do curso. E também não tô qualificada para isso, né? Minha formação não é essa, meus interesses de pesquisa também não são em história de metodologia. Então, para quem deseja entender melhor sobre esse tema, para quem deseja se aprofundar, eu vou recomendar aqui um e-book gratuito de dois professores gaúchos, o Prodanov e o Freitas, que são pesquisadores. São professores e pesquisadores da mais alta competência. Usei o livro deles para fazer alguns desses slides aqui da aula e vocês encontram esse livro facilmente na internet. O que esse capítulo precisa conter, né? Vamos pensar assim, qual é a relação da metodologia com o resto do trabalho, né? Ela tem uma relação direta com os teus objetivos específicos. E se tu pensar que a metodologia é uma descrição de como tu vai executar cada um dos objetivos específicos, fica bem claro de como é que a gente tem que compor esse capítulo, né? O nível de detalhe tem que ser o suficiente para um leitor que faça parte do teu público-alvo conseguir entender como é que a pesquisa foi feita e, caso ele queira, né, que ele consiga repetir a pesquisa. Eu não acho que o capítulo da metodologia, que o teu método tenha que ser claro o suficiente para que qualquer pessoa consiga executar de novo a pesquisa. Ele tem que ser claro para o teu público-alvo. E em outras aulas eu já tinha sugerido que a gente pensasse que o nosso público-alvo, que o nosso leitor preferencial, é um colega de trabalho da profissão na qual vocês estão se qualificando para entrar. Então, não precisa, assim, um leigo conseguir entender o método, né? Isso acho que não faz muito sentido. Mas, enfim, vamos pensar que a metodologia é o primeiro capítulo autoral do teu TCC, é o primeiro capítulo pelo qual tu pode ser referenciado, que é onde tu começa a fazer o trabalho. Tu vai descrever os passos para executar, né, os teus objetivos específicos. E uma conclusão óbvia disso, né, é que as metodologias podem ser diferentes. A gente pode ter dois trabalhos, dois TCCs, enfim, qualquer tipo de trabalho, duas teses, duas dissertações que tenham o mesmo objetivo geral. Elas podem ter diferentes perguntas de pesquisa, diferentes objetivos específicos e elas vão ter metodologias diferentes. Cada pesquisa tem o seu método. E isso é o coração da tua pesquisa. É ali que a gente começa a definir a qualidade da pesquisa que a gente está fazendo. Se a gente tem uma pesquisa de alta qualidade, a gente tem uma pesquisa que tem muita relação entre os métodos e o resultado. A gente tem uma derivação direta dos resultados com aquilo com a forma como eles foram obtidas. E outra medida também que a gente pode usar para avaliar a qualidade da nossa pesquisa é o alcance, que é o quanto esses resultados podem ser generalizados para o resto da população, para o resto dos casos. E eu usei essas duas palavras, qualidade e alcance, para esconder os termos técnicos para isso, que eles podem intimidar um pouco. Mas quando eu falo em qualidade, eu estou falando em confiabilidade. E quando eu falo em alcance, eu estou falando em validade. A gente pode pensar numa pergunta de pesquisa genérica assim, tá? Vamos lá. Quais os efeitos da política pública A no indicador B, no coorte C da população D? Quer dizer, uma pergunta de pesquisa muito localizada. A gente tem uma política pública que a gente acredita que vai alterar um determinado indicador socioeconômico.
em uma parte da população, né? Por exemplo, em mulheres, em crianças, enfim, de uma população do Brasil, por exemplo. Tá? Então, a gente pode pensar assim, quais seriam, né, as formas da gente maximizar, da gente aumentar a qualidade e o alcance da nossa pesquisa. Então aí a gente entra de uma forma mais estruturada no estudo da metodologia, porque a gente pode pensar em diferentes formas de fazer uma amostragem, a gente pode pensar em diferentes formas de fazer o acompanhamento, a gente pode pensar em diferentes formas de coleta e análise de dados. Se a gente for pensar nessa pergunta, né, como é que a gente vai avaliar a eficácia de um indicador, né, numa população, a gente pode fazer uma amostra por conveniência, que é uma amostra que tu usa porque é que tu teve acesso. Às vezes a gente não tem acesso à amostra ideal, às vezes a gente não consegue ter acesso às pessoas que fazem parte daquele grupo, né? Então, às vezes é o único recurso que a gente tem. Senão a gente pode tentar uma amostra estratificada, que aí sim é uma coisa que permite que a gente tenha uma capacidade de explicação muito melhor. A gente pode ter um acompanhamento que é feito uma única vez, que não é o ideal, mas às vezes é a única coisa que a gente consegue fazer. Ou a gente pode ter um acompanhamento transversal, que é periódico durante um determinado período, que é durante um ano, uma vez por semana, durante 6 meses. A gente vai ter em cada um desses casos uma diferença que vai ser sentida na qualidade da pesquisa e na força que ela tem para responder à questão de pesquisa. Eu acho que, pensando ainda numa comparação que eu fiz em outras vezes aqui no curso, de TCCs com teses, dissertações, e agora eu vou colocar também em artigos com um qualis bem alto, que foi uma coisa que a gente conversou ali na aula sobre referências bibliográficas, pensando em termos de qualidade de pesquisa ou confiabilidade, e pensando também em termos de alcance, capacidade de generalização ou validade do nosso trabalho, eu acho que TCCs e dissertações de mestrado são os trabalhos acadêmicos que eu vejo que eles não têm compromisso, eles não precisam ter compromisso com nenhuma dessas duas dimensões. Eu acho que um TCC não precisa ter um método tão estrito, tão bem descrito, a ponto de ser repetido, porque o TCC é uma pesquisa inicial e a dissertação de mestrado também, de certa forma, é uma pesquisa que tu tá te familiarizando com o método, tu não exauriu a bibliografia, é uma pesquisa para começar com o caminho da ciência, né, da iniciação científica. E provavelmente ela também não vai ter alcance porque ela não vai ser generalizável, porque ela já não é reprodutível. E eu acho que essa exigência de ser generalizável, de tu ter uma conclusão que possa ser extrapolada para outros casos, ela é tão forte que eu não espero nem em teses de áreas de humanas e sociais, né, que é onde esse conceito faz sentido, porque é uma restrição bastante dura que a gente impõe ao nosso método. Mas, mesmo que ele não faça parte das exigências de um TCC, eu acho que é interessante a gente conseguir avaliar a nossa pesquisa, o método, né, da nossa pesquisa, de acordo com o padrão mais alto, porque aí pelo menos a gente consegue entender onde estão as limitações, quais são as coisas que a gente precisaria melhorar, o que a gente precisaria reforçar, para que a nossa pesquisa pudesse concluir com mais certeza sobre aquela nossa pergunta. Para finalizar essa aula, eu acho que a gente precisa falar sobre a descrição da metodologia, né, que é uma etapa que, na minha experiência, tá, eu vejo que as bancas pedem bastante. Eu acho que é uma etapa que ela é mais para ajudar o leitor a entender o que vai aparecer nas páginas seguintes, né? Que é uma descrição que
é uma categorização, melhor dizendo, do método de acordo com diversos critérios, né? E isso tem em manuais de pesquisa científica, né? Ou manuais de metodologia de pesquisa. Acho que é uma etapa meio burocrática, assim. Eu nunca coloquei isso em nenhum artigo que eu tenha publicado, mas se eu não peço para colocar isso em TCCs, sempre a banca sente falta, né? Então, para não deixar a bola picando, já faz isso com antecedência. Eu também, assim, não me sinto capacitada para falar sobre isso, não é a área que eu estudo, não é uma coisa que eu nunca me aprofundei nisso. Então, estou usando aqui uma apostila do professor Maxwell Ferreira de Oliveira, que resume bem esse tópico. É dele o quadro que eu estou usando nessa aula, tá? Então, a gente tem uma categorização dos métodos de pesquisa em relação aos objetivos, em relação à natureza, em relação ao objeto de estudo, em relação à forma de coletar os dados, em relação à análise. Então, são diversas formas que a gente vai usar para descrever de forma breve, tá, o nosso método para o leitor. Aí depois que a gente faz essa descrição, que a gente faz essa categorização, aí a gente tem que detalhar cada uma delas. Então, por exemplo, se o teu objetivo de pesquisa for explicativo, é interessante tu dizer por que tu acredita que ele se classifica dessa forma, por que tu acha que ele é explicativo. E, enfim, né, assim por diante. E aí a gente já consegue também, né, se tiver difícil de escrever esse capítulo, a gente já consegue ter ali um direcionamento, já consegue ter umas pistas ou uma espécie assim de caminho, né, para a gente saber o que tem que colocar, o que tem que escrever e o que tá faltando, né. E isso sempre atende bem as bancas de TCC.